amigo, fala minha amiga, em especial você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Para quem achou que a gente iria abandonar vocês nesse momento, a gente está aqui mais uma vez. Eu, professor Matheus, professor de História, junto com toda a equipe do Escola Online, a gente veio aqui para dar alguns nortes, algumas dicas. Responder não seria correto, mas a gente veio aqui orientar vocês a como se portar diante do PET avaliativo. Porque se você nos acompanhou nesse longo tempo, você realmente teve um rendimento muito bacana, com condições de sobra para fazer o que foi disponibilizado. Antes disso, como é de praxe, queria apresentar alguns que de repente estão chegando, acho que a maioria já nos conhece. Eu, professor, faço parte do projeto Escola Online, onde através de mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, no nosso Instagram, aqui no YouTube, claro, onde você realmente vai encontrar nossas aulas. Você tem uma novidade muito bacana que é a nossa plataforma. Então a gente coloca para vocês esse conteúdo de qualidade, para que você realmente tenha conhecimento, bagagem, para poder concluir o ano com todo estilo. Então qual foi o nosso propósito, qual foi o nosso acordo entre os nossos professores da equipe da família Escola Online? Que seríamos éticos. Porque para quem na verdade vem só buscar resposta no nosso canal, você sabe que não vai encontrar. A gente quer oferecer um diferencial. A gente quer oferecer um pouco num ano tão atípico, a gente quer tentar compensar algumas perdas, algumas dificuldades causadas por essa pandemia. Mas antes de eu começar a falar, o que é normal a gente fazer? Vem comigo para a nossa vinhetinha tradicional. Roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos começar a falar. Bom, galera, quando foi realmente criado para vocês o primeiro ano PET avaliativo, a primeira questão ela fala o seguinte: a congada é um folguedo folclórico religioso de formação afro-brasileira. Então vejam vocês, galera, a temática que está envolvendo aqui é a questão da escravidão e todo o seu legado, né? A cultura africana na história do Brasil, em que se destacam as tradições históricas, usos e costumes de Angola e do Congo, duas regiões onde você busca muitos escravizados e traz para o Brasil, que tem uma participação fundamental na formação do povo brasileiro. Leia abaixo um fragmento dessa manifestação cultural. Seguiam-se 20 criados, custosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois destes, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado de seda azul, para anunciar ao Senado que a vinda do rei estava destinado para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo que concorreu, alegre e admirado de tanta grandeza. Você tem uma imagem aqui do congado, que é uma forma de manter vivo, galera, a tradição africana em nossas raízes, considerando o quão importante é a história do africano dentro da formação do povo brasileiro. Ok? Então você tem aqui a referência do texto. Então o que foi colocado para a gente aqui, galera? Olha só. Originário dos tempos coloniais, a festa da coroação do rei do Congo evidencia um processo de, então olha lá, galera, exclusão social, imposição religiosa, supressão simbólica, acomodação política, ressignificação cultural. O que é ressignificação cultural? É você dar um novo significado a um valor. Então, para você que é a resposta, galera, vá com a gente lá então, é o seguinte, tá? Você vai encontrar a resposta. Se você quiser aprender um pouco sobre a história do africano, sobre todo o seu legado, você tem, galera, no PET 1, nas semanas 2, 3 e 4, você tem muita informação de algo que é importante. Você tem no PET 2, nas semanas 2 e 3, também muito conteúdo, tá, galera? No PET 7, na semana 4, a gente fala sobre a influência da cultura africana nos dias atuais. E, galera, para quem quiser, tem lá no nosso canal também, no canal História Online, uma aula sobre escravidão. Então, se você realmente tem noção, eu sei que você consegue fazer isso bem tranquilo, tá aqui, galera, a nossa dica, a nossa sugestão. Ok? Eu sei que você não vai ter dificuldade alguma em fazer. Show de bola? Então segue o barco, galera. Vejam vocês. Leia os trechos a seguir e responda. Bom, por que a Revolução Francesa influencia o mundo até hoje? Para quem se lembra, não se fala de Revolução Francesa sem falar das cores da liberdade, igualdade e fraternidade. No caso de 14 de julho de 1789, que é o dia que acontece a tomada da Bastilha,
O episódio é daqueles de maior importância para a história e influencia até hoje a nossa maneira de pensar e viver. Não é por acaso que a queda da Bastilha Saint-Antoine, marco do início da Revolução Francesa, inaugura o início da Idade Contemporânea. Pra você ter noção, tudo até a Revolução Francesa era história moderna. A Revolução Francesa ela marca uma passagem da história para a história contemporânea. Se hoje vivêssemos em um regime democrático, em que, pelo menos em tese, todos são considerados iguais perante a lei, agradeça, se hoje vivemos, claro, vivemos, tá? Agradeça a multidão francesa, que se rebelou contra o reinado de Luís XVI e tentou colocar na prática o lema de liberté, igualité, fraternité. Então é um tempo de como que a Revolução Francesa era um movimento importante, e não só para a França, mas para o mundo todo. Inclusive, se você pegar na história do Brasil, vejam vocês, a Conjuração Baiana e as infames ideias francesas. Apesar do empenho contrário das autoridades portuguesas, as infames ideias francesas não demoraram a atravessar o Atlântico. Ao Porto de Salvador, o mais movimentado no período colonial, chegavam os novos ideais. O governo português tentava impedir a entrada de livros contendo ideias revolucionários, mas apesar de toda a vigilância, livros, folhetos e documentos circulavam clandestinamente, algumas vezes trazidos por estudantes brasileiros que retornavam de estudos em universidades da Europa. A igualdade de direitos para todos, a aspiração dos conjurados baianos, aparece em vários escritos, como, por exemplo, no ofício enviado ao governo pelo soldado Luiz Gonzaga das Virgens, preterido numa promoção. O suplicante é um indivíduo da classe dos referidos desgraçados. Tem a mágoa inconsolável de ver subir aqueles que nada mais têm que a cor branca. Então não há como negar, galera, que do mesmo jeito que a Conjuração Mineira teve muita influência da independência dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana, né, movimento daqueles chamados movimentos com o projeto de separar Brasil de Portugal, teve uma influência direta no que acontece na França. Perfeito? Então a gente está falando aqui de um paralelo entre o movimento que lá na Europa acontece e que tem reflexo no Brasil. Então vejam vocês, galera. A partir dos fragmentos, conclui-se que a Revolução Francesa foi importante porque eliminou da Bahia o sistema de classes e promoveu o fim da desigualdade, significou uma ruptura em relação ao antigo regime e os seus ideais foram difundidos, superou os antagonismos entre trabalhadores e burgueses promovendo a igualdade, formou uma sociedade igualitária regida pelas comunas e organizadas a partir do campo, aglutinou grupos sociais insatisfeitos como a nobreza que defendia o fim do absolutismo. Bom, se você realmente quiser entender a importância, para quem se lembra, galera, tá aqui a dica. Se você olhar no PET 3, na terceira semana, você tem uma aula que fala sobre a Conjuração Baiana e tudo aquilo que foi determinante, influenciador no movimento que realmente planta uma semente que mais tarde viraria gerar a independência do Brasil. Beleza? Mas pelo fragmento, pelo que você já sabe, fica muito fácil resolver. Show de bola? Então vamos lá, galera. Olha só, a questão de número 3. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes da família real deixar Lisboa. Lembrando que a nossa primeira capital era Salvador, você vai lembrar disso, tá? Em 1549. E quando você tem a descoberta do ouro, você transfere a capital para o Rio de Janeiro. Muita gente vai lembrar naquela nossa aulinha de Era Pombalina, que o Pombal é o cara que transfere a capital em 1763, tá? Lembrando que a vinda da família real vai acontecer só em 1808. Então, olha só, traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estadia. O comércio progrediu muito depois que a cidade tornou-se residência real. Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade que tenho certeza será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo melhoria. Vamos lembrar que em janeiro de 1808 a família real chega no Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, e uma das primeiras medidas a ser tomadas aqui, qual foi? A abertura dos portos. Por isso que quando a gente fala sobre a questão da Inglaterra, a Inglaterra vai ser uma das grandes beneficiadas. Por quê? A descrição do inglês Thomas O'Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro
no ano de 1808. Cite duas transformações culturais ocorridas na cidade do Rio de Janeiro durante o período joanino. Gente, essa é muito fácil, tá? Essa é muito fácil. Você pegar o nosso PET 3, a semana 4, tá descrito para vocês lá. Para quem se lembra, acho que não precisa nem assistir, porque você lembra todas as mudanças que são trazidas pela abertura dos portos, por tudo que acontece quando você recebe a corte da família real portuguesa aqui. Beleza? Então, galera, lembra disso, é uma questão bem tranquila de fazer, tá? Vocês não vão ter dificuldade. Show de bola? Então segue o barco. Questão de número 4. Leia o trecho e responda. A tranquilidade da transição facilitou a continuidade social. Implantou-se um governo ao estilo das monarquias constitucionais e representativas europeias. Mas não se tocou na escravidão. Então, olha só, você está deixando de ser... Eu estou falando o quê? Muito claro, né? Devo estar falando basicamente do Brasil, que deixa de ser colônia para ser uma monarquia constitucional quando a gente fica independente, mas a gente em nenhum momento fala naquela ideia de acabar com a escravidão, apesar da pressão inglesa para aboli-la, ou pelo menos para interromper o tráfico de escravos, porque o Brasil era um dos grandes compradores de escravos do mercado no século XVIII e XIX. Com todo o seu liberalismo, a Constituição ignorou... Que Constituição é essa, galera? A Constituição de 1824, que ela foi outorgada, ignorou a escravidão, como se ela não existisse. Aliás, como vimos, nem a Revolta Republicana de 1817, a Revolução de Pernambuco, lembra? Ousou propor a libertação dos escravos. Assim, apesar de constituir um avanço no que se refere aos direitos políticos, a independência feita com a manutenção da escravidão trazia em si grandes limitações aos direitos civis. Então é uma crítica muito clara, que o Brasil fica independente de Portugal, mas lembra, com o português no poder, continuando tendo elite no poder, escravo, infelizmente, continuando escravo. Então olha só, galera, olha o que está pedindo aqui. A citação revela que após a independência do Brasil, o que está acontecendo após a independência? Os abolicionistas promoveram a libertação dos escravos e o respeito à diversidade? Olha o texto. Os direitos dos cidadãos foram conquistados, mas nem todos os grupos usufruíram. As propostas dos partidos políticos estão voltadas para a redistribuição de terra? Olha o texto. Liberais e republicanos propuseram o fim da escravidão e a inclusão dos negros? Leis criadas e implementadas tiveram caráter de liberdade, igualdade e fraternidade? É o caso da Constituição, teve isso. Então, galera, essa aqui é muito fácil você marcar a letra do PET, da semana 1 do PET 4, onde você vai entender um pouco sobre o processo da independência do Brasil e a formação do primeiro reinado, com Dom Pedro I, a outorga da Constituição e tudo aquilo que aconteceu. Beleza? Então, acho que está bem tranquilo para a gente poder fazer. Olha só, galera, leia os trechos a seguir e responda. O abandono do mais fraco. Ajudar o que é mal a se multiplicar, com efeito, é o mesmo que fornecer perversamente aos nossos descendentes uma multidão de inimigos. Não há dúvidas de que o altruísmo individual é benquisto, mas a caridade organizadora é intolerável. É inquestionável o mal que fazem as organizações que se empenham de forma generalizada em ajudar os inúteis, impedindo assim o processo natural de eliminação, através do qual a sociedade continuamente se purifica. Galera, olha só, uma fala do Herbert Spencer, beleza? Naquele momento, ou seja, século XIX, quando eu começo a falar sobre a ideia do que? Da lei do mais forte, estou me referindo um pouco à ideia do darwinismo social, estou começando a falar sobre a ideia do que? De raças superiores. Então vamos lá, tá? Outro texto. Clareamento racial, branqueamento racial ou simplesmente branqueamento é uma ideologia que era amplamente aceita no Brasil entre 1889, o ano da proclamação da República, e 1914, como a solução para excessos de negros. Simpatizantes da ideologia de branqueamento acreditavam que a raça negra iria avançar culturalmente e geneticamente, ou até mesmo desaparecer totalmente, dentro de várias gerações de miscigenações entre brancos e negros. Essa ideologia ganhou o apoio da ideologia do racismo científico e foi um ato darwinismo social. No caso aqui é um ato do darwinismo social. Um errinho no texto deles aí. No qual foi aplicado a teoria de Darwin.
da seleção natural a uma sociedade, uma raça. Combinando essas duas ideias, o branco da elite da época acreditava que o sangue branco seria superior e inevitavelmente iria clarear as demais raças. Galera, esse é um texto absurdo, porque quando a gente está falando aqui sobre a ideia do que? Da missão civilizatória, quando a gente está falando da ideia do darwinismo social, as pessoas pegam uma teoria científica do Darwin e aplicam no campo da humanidade. Lembra de quando a gente falou sobre a ideia da eugenia, que você começa a trabalhar com melhoramento genético? Então isso é absurdo, mas no Brasil foi uma moda. Não sei se muita gente vai lembrar, quando ocorre a proclamação da República, a gente já estava substituindo o africano, o escravizado, o descendente, pelo imigrante. E aí uma política do Brasil realmente o quê? É de você beneficiar o imigrante para você excluir o negro. Como se o negro fosse culpado, como se o negro fosse um problema. Tá? Isso, de certa forma, acaba gerando sequelas, porque o Estado acaba apoiando isso. Então vejam vocês, moçada, considerando as citações, explique as transformações da estrutura das relações de trabalho no Brasil com a chegada dos imigrantes no século XIX. Vocês vão lembrar que, principalmente, a dica que eu vou dar para vocês é que os imigrantes estão vindo para quê? Para, principalmente, trabalhar nas lavouras do café na região do Sudeste brasileiro. Para quem se lembra, galera, a nossa sugestão de resposta, a gente vai ter no PET 4, nas semanas 3 e 4, falando sobre essa ideia da vinda do imigrante, da substituição do trabalho escravo. No PET 5, quando eu falo da consolidação da república e a ideia do embranquecimento. E no PET 6, a gente usa essa ideia do imperialismo, da questão racial, que é ridícula, mas que deixa sequelas até hoje. Ok? Eu sei que você tem condição de montar. Então aí, galera, mais uma vez a dica. Show de bola? E chegamos à última questão, que é o seguinte. O número dos bandos de cangaceiros, então olha só, estou falando do cangaço, um fenômeno que vai acontecer basicamente aonde, galera? Na ideia do sertão do Nordeste. Quando eu falo do cangaço, eu obviamente me lembro de Lampião, tá? Assume às vezes proporções assombrosas, em especial quando se destinam à tomada de uma vila ou cidade. Centenas de criminosos apoderaram-se do Crato, no Ceará, e de Alagoa do Monteiro, na Paraíba. 200 homens atacaram Tamboril, no sertão cearense. 500 bandidos saquearam a cidade paraibana de Patos. 300 incendiaram a cidade cearense de Aurora. 400 derrotaram a polícia da Paraíba, em Carrapateira, Amparo e Monteiro, ameaçando tocar fogo na vila do Teixeira, violar as mulheres e sangrar os homens. Então, galera, vejam vocês, eu tenho imagem aqui de cangaceiros, não há como negar a figura dele, Virgulino Ferreira, o Lampião. E o grande perigo do cangaço, galera, é quando eles realmente o quê? Eles implementam durante a República Velha Brasileira o fenômeno do banditismo social, sabe? A ideia de você fazer justiça na peixeira. Então, vejam só, galera, olha o que está pedindo aqui. Analise as condições históricas que intensificaram o fenômeno do cangaço nas primeiras décadas do século XX. Para quem se lembra, galera, eu estou falando aqui sobre a República Velha, sobre aquele momento onde o que? Todo o poder se encontra, tá? Na mão de quem? Dos coronéis, basicamente dos grandes fazendeiros, dos cafeicultores. Então, se eu tiver que realmente lembrar disso, numa época onde eu concentro todo o benefício no Sudeste, eu acabo lembrando que no PET 5, tá? Na semana 3, a gente vai falar muito sobre os movimentos sociais da República Velha. Falamos sobre cangaço, falamos sobre canudos, contestados, chibata e vacina. Então, quer dizer, são movimentos que acontecem numa época propícia. Por quê? Porque você tem condição de montar a sua resposta. Beleza? Então, galera, mais uma vez eu agradeço a participação, me despeço. Então, como eu falo, eticamente, a gente fez o nosso trabalho e contamos com a compreensão de vocês. Vocês têm capacidade de sobra para botar isso em prática, botar no papel. Então, agora eu realmente desejo a vocês um ótimo fim de ano. Obrigado por nos acompanhar. Fiquem com Deus e a gente se encontra por aí. Beijo.